Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou au pair no Brooklyn e eu vim falar hoje pra vocês sobre como eu aprendi inglês. Primeiramente, esse vídeo vai ser um pouco curto, eu acho, mas eu tenho várias dicas de inglês, inclusive eu tenho um perfil no Instagram só voltado pra isso. Eu nunca falei aqui no canal, mas é @ju.teacher. Onde eu dou várias dicas de inglês, inclusive eu já fiz na época era IGTV, um Reels, né, agora, sobre como eu aprendi inglês e vários modos não convencionais de aprender inglês, que foi o que eu fiz. Atualmente eu sou só au pair, né, mas eu sou professora de inglês e eu sou 100%, eu aprendi 100% sozinha. Claro que eu tinha aula de inglês na escola, mas eu não tinha... A gente sabe, eu não fiz curso, eu fui 100% eu mesma e no final eu virei teacher. Então vamos lá. Primeiro que eu botei aqui várias dicas, eu tô com o meu iPad aqui. A primeira dica é, tipo, eu assisti muito filme e série. Muito filme e série em inglês. Mas aí era, tipo assim, de jeitos diferentes. De jeitos bem distintos. Eu assisti filme legendado em português com som em inglês. Legendado em inglês com som em inglês. Não legendado. E eu não só assistia filme e série assim, tipo... Eu imitava a cena deles. Então, se eles falavam assim, shut the fuck up, eu ia lá e falava, shut the fuck up. Exatamente como se fosse um estudo de teatro pra mim. Eu imitava muito o que as pessoas faziam. E é isso. Outra coisa é o Twitter. Cara, tem como não aprender inglês no Twitter? Tem tanta coisa no Twitter em inglês, é sério, que é tipo assim, impossível você não aprender pelo menos uma palavra por dia no Twitter. Outra coisa são vlogs no YouTube, de coisas que você gosta. Eu gosto muito de coisas de estilo de vida, então eu via muita coisa de lifestyle, eu via muita coisa de livro todo dia, então vlogs. Vlogs e vídeos de americanos mesmo, ou britânicos, canadenses, enfim, eu assistia todo dia e várias vezes ao dia. Eu não assistia, tipo assim, só um vídeo só pra cumprir tabela. Não, eu assistia várias vezes porque eu gostava do conteúdo, mesmo não entendendo, eu gostava das imagens e tal. Então é uma coisa que eu acho muito válida. Outra coisa que eu acho válida, que eu nem coloquei aqui, são podcasts. Podcasts são sensacionais para você aprender. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a vários podcasts em inglês. Tem podcasts específicos para você aprender o idioma e tem podcasts de pessoas americanas, canadenses, britânicas, whatever. Então você tem acesso a eles falando em si, sabe? Eu adoro. Eu indico muito podcasts, assim como eu indico livros. Como eu falava nos vlogs que eu assistia, muitas das meninas, elas falavam sobre livros também. E aí eu pegava as recomendações que elas tinham e eu aplicava na minha vida. Eu simplesmente lia os livros que elas indicavam. E é isso, tipo assim, eu ia aprendendo, meu vocabulário foi enriquecendo de uma forma muito grande. Outra coisa são vídeos de professores ensinando gramática no YouTube. Então, quando eu tinha que, sei lá, arrumar a casa, ou às vezes fazer dever de casa, quando eu estudava, fazia dever de casa de outra matéria, eu botava o vídeo no YouTube, no celular mesmo, né? Não tinha Smart TV nem nada. Hoje eu tenho, né? Aqui no Brooklyn eu tenho, mas antes eu não tinha no Brasil. Então eu colocava no meu celular mesmo vídeo no YouTube de professores ensinando gramática da língua inglesa. E enquanto eu fazia outras coisas, limpava, lavava louça, essas coisas assim. E, cara, eu aprendia muito. Tipo assim, ficava no inconsciente, sabe? Eu aprendi muito mesmo com isso. Outra coisa que eu adorava fazer, e eu adoro até hoje, eu confesso, é fazer karaokê com músicas e tradução de letras. Tipo assim, quem não conhece o Sen King, sério, tipo assim, sensacional. Eu botava lá karaokê mesmo. E aí eu tentava cantar e era uma bosta, porque eu não sei cantar, né? Mas
Mas pra mim era sensacional. Eu aprendia muito, eu aprendia como pronunciar, eu pegava a tradução dessas letras que eu cantava pra eu poder cantar assim, sentindo exatamente o que tava. Então se era uma música triste com uma batidona, eu cantava triste mesmo tendo a batidona, eu cantava triste, eu queria interpretar a letra. Então eu traduzia, né, eu fazia a tradução da letra e eu interpretava daquele jeito cantando. Então só aí eu treinava várias coisas, várias habilidades do inglês. Outra coisa é a técnica de shadowing, que eu posso explicar um pouco mais em outro vídeo, se vocês quiserem. Ou inclusive eu acho que eu já expliquei isso lá no Instagram, ju.teacher. Mas é essa questão mesmo de você shadow é sombra. Então você virar meio que uma sombra de que uma pessoa tá fazendo. Então, por exemplo, uma artista, numa entrevista, você imita ela. E sabe o que eu fazia? Eu adorava ver a entrevista da Selena Gomez. E as perguntas que eles faziam pra ela, às vezes eu pausava e tentava responder em inglês eu mesma, como se eu fosse a artista e não a Selena. Então isso funcionava, cara, eu faço até hoje, vou ser sincera, faço até hoje porque eu me sinto em outro mundo. É o meu ascendente em peixes, eu me sinto em outro mundo fazendo isso, uma realidade paralela, e é simplesmente sensacional, é simplesmente o que eu preciso pra minha vida, sério. Outra coisa, entrevista com celebridades, tá exatamente aqui no tópico, e eu já falei isso, porque eu faço mesmo, eu não tô zoando, eu faço de verdade. Outra coisa é ler no Kindle, porque o Kindle tem essa possibilidade de você clicar numa palavra e aí ele te dá um significado, um sinônimo, uma tradução. Enfim, então se vai ler livro em inglês, lê no Kindle. Não tem o Kindle, eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que o aplicativo do Kindle funciona também. Outra coisa é tentar escrever pelo menos 3 frases em inglês por dia. Então eu tinha meio que um diário, assim, e às vezes eu colocava só, no começo eu colocava só as minhas emoções, tipo assim, I feel sad because I'm sad. Tipo assim, só por causa disso. Às vezes eu misturava português e inglês pra poder escrever mais. Tem dia que eu só escrevia assim, fui no mercado com a minha mãe, went grocery shopping with my mom. E eu só fazia isso, entendeu? Tipo, eu ia escrevendo, e hoje em dia eu me sinto mais confortável escrevendo em inglês, assim, sobre os meus sentimentos do que em português. Outra coisa, isso é muito aleatório, mas eu pegava dicionário em inglês e, tipo assim, eu sorteava uma letra do alfabeto, e aí eu tentava aprender pelo menos 10 palavras novas daquela letra do alfabeto. E era sensacional. Eu aprendi muito, meu vocabulário fez... Sério, sensacional, foi incrível. Outra coisa sobre vocabulário, enfim, é fazer listas de vocabulários, mas em contexto. Então tem um aplicativo Anki, e eu fazia lista de vocabulários mais em contexto. Então, como que era isso? Eu pegava mesmo, e fazia, tipo assim, inglês no aeroporto. E aí eu fazia em contexto, eu não fazia a palavra, tipo, aeroporto é airport. Não, eu pegava e falava palavras que poderiam, frases que poderiam ser ditas por outra pessoa ou por mim no aeroporto. Então eu falava assim, I lost my luggage, what should I do? Então, tipo assim, eu perdi a minha bagagem, o que eu devo fazer? Então eu pegava as coisas no contexto. Então eu não falava só a palavra luggage, tipo mala. Não, eu pegava e... luggage é bagagem. Não, eu pegava um contexto, eu pegava a frase inteira. Isso funcionou horrores, sério. Eu uso essa técnica, eu uso pra italiano e pra turco também. E tipo assim, eu fui aprendendo muitas palavras por conta de contexto, de vocabulário em contexto. Então, essa é uma ótima dica. E por último,
pegar objetos de casa mesmo e falar em inglês. Uma coisa que eu percebi quando eu vim para os Estados Unidos é que eu tenho pouquíssimo vocabulário de cozinha, apesar de ser inglês, é porque não faz parte da minha rotina. Eu não assistia vídeos de cozinha. O máximo de cozinha em inglês que eu assistia era a Selena Plus Chef, mas a gente sabe que a Selena é terrível cozinhando. Então, tipo assim, eu assistia mais pra rir, não pra pegar coisas de cozinha. Se bem que eu aprendi algumas palavras, sim, naquele programa de culinária. Mas coisas de cozinha mesmo, utensílios, eu vi que eu precisava mais. Então, tipo assim, pega objetos da casa, tenha certeza que você sabe falar tudo na sua casa em inglês. E vai tentando formar frases com isso, junta uma coisa na outra e vai, tipo assim, só vai. Uma hora funciona. E é isso, tipo assim, eu tenho muito mais dicas. Acho que a minha maior dica, assim, o que você mais tem que fazer é você pegar e... não sei, você tem que ver o que funciona pra você. Você aprende mais visual, você quer... Todas essas dicas são mais dicas de você aprender assim, mais naturalmente, mais calmamente, sem ter essa questão de correr pra você ter porque você tem um deadline, sabe? Porque você precisa correr pra fazer isso. Não, é uma coisa mais calma, mais suave, só aprender por aprender. Eu aprendi por aprender, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho muito válida você fazer. É chamado, os professores chamam de aprendizado passivo. Então, o meu tipo de aprendizado foi um aprendizado passivo que aconteceu durante anos. Então, eu posso dizer que foi basicamente uns 3 a 4 anos até eu aprender o inglês de fato dessa forma. Mas é porque eu fazia, tipo assim, todas essas dicas que eu dei, eu fazia todo dia. Então, assim, se você fizer uma dica dessa por dia, ou todas essas dicas numa semana, e na outra não fizer, e depois... assim, não vai funcionar. Por isso que é passivo. Mas tem o aprendizado ativo também, que eu recomendo muito. Até se quiser aula comigo, me manda uma DM. Mas enfim, então, tipo assim, acompanhamento de professor eu acho essencial, sabe? Eu teria aprendido muito mais rápido se eu tivesse tido um acompanhamento, alguém que pudesse me guiar, os materiais disponíveis, certo? Então eu pegava tudo da internet, era tudo que era aberto ao público, sabe? Tudo gratuito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa aí. Se você quer mais dicas, se você gostou dessas dicas, comenta. Se você quer aprender um pouco mais de inglês, me segue no @ju.teacher. E eu te vejo na próxima. Bye!